palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50. Antes de ler esse texto, eu quero te perguntar: por que será que algumas pessoas amam mais a Jesus do que outras? Porque algumas pessoas, quando conhecem, se entregam, se devotam, são consagradas, são apaixonadas, são dedicadas, e outras pessoas ouvem, leem, participam, mas não se interessam, não querem saber. Às vezes muitas pessoas, quando a gente fala de Deus, fala de Jesus, elas reagem imediatamente dizendo assim: eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz mal para ninguém. O que será que as pessoas estão dizendo quando elas respondem dessa forma? Quando a gente aborda para lhes falar de Deus, da sua palavra, o que será que as pessoas estão dizendo quando afirmam isso? Que elas não fazem mal para ninguém. Por que será que pessoas são mais dedicadas do que outras a Deus? Eu quero ler esse texto bíblico e você vai entender por que isso acontece na história dessas duas pessoas que se encontraram com Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Simão, o fariseu, preparou uma cilada para Jesus. Você já foi vítima de alguma cilada? Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, havia alguns procedimentos da etiqueta. Quando você convidava alguém para jantar na sua casa, você tinha que fazer certas coisas, como um bom anfitrião. E um jantar naquele tempo era quase que um evento público. A porta ficava aberta e as pessoas vinham para ouvir a conversa, porque o jantar era uma conversa, era um debate, aí era um evento social. Então Simão convidou Jesus, mas o que ele queria era humilhar ao Senhor Jesus Cristo. Quando você convidava alguém para a sua casa, e naquelas estradas empoeiradas que não tinha asfalto,
Quando você chegava, e a mesa nos tempos bíblicos era diferente. Não existia cadeira como nós temos hoje. A mesa era um pouco acima do chão e eles sentavam-se no chão e recostavam-se numa almofada e os pés ficavam para trás. Assim era a mesa nos tempos bíblicos. E o Simão chamou Jesus e, como um bom anfitrião, quando você convidava alguém, o servo da casa vinha com uma bacia e lavava os pés do convidado, para dizer que ele era muito bem-vindo. E o anfitrião recebia o seu convidado, dando-lhe um beijo no rosto, na face, dizendo: seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E, às vezes, quando o anfitrião considerava o seu convidado uma pessoa especial, querida, bem-vinda, ele ungia a sua cabeça com unguento, um tipo de perfume, perfumava os seus cabelos. O Simão convidou Jesus, as pessoas estavam ali à volta e o Simão preparou uma cilada, uma armadilha. Jesus chegou e ele não pediu ninguém para lavar os pés. Jesus participa do jantar com os pés sujos. Ele não cumprimentou Jesus com um beijo, dizendo: olha, você é importante, você é bem-vindo, você é querido. E ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Na verdade, Simão está humilhando Jesus publicamente. Ele está expondo Jesus à vergonha, à humilhação. Ele está maltratando, destratando, ridicularizando Jesus na frente dos outros. E o Simão está provocando. Ele quer ver qual vai ser a reação de Jesus. Será que Jesus vai ficar ofendido? Será que ele vai ficar com raiva? Será que ele vai brigar com Simão? Ele está expondo o Filho de Deus publicamente. Mas, no meio do jantar, entra uma mulher, e essa mulher sabia que Jesus estava lá. E essa mulher tem má fama, ela tem a pecha de ser pecadora, ou seja, ela carrega sobre si essa marca de ser impura, de ser pecadora, e ela entra, e ela está vendo Jesus ser humilhado, ela está vendo Jesus ser exposto, e as pessoas estão cochichando: o que será que ele vai fazer? Olha o que Simão fez com ele. Será que ele é profeta? Será que ele vai perder a calma? Será que ele vai ficar ofendido? E no meio, essa mulher não se contém. Ela não se contém. Ela não pode ver Jesus Cristo ser humilhado daquela forma. Ela não se contém, ela começa a chorar. E ela se lança aos pés de Jesus Cristo, e as suas lágrimas molham os pés de Cristo, e ela chora compulsivamente, ela chora aos pés de Cristo, que os pés dele são banhados nas suas lágrimas. E ela começa a secar com o seu cabelo, e ela começa a beijar os pés de Cristo, e ela unge, pega o seu vaso de alabastro, um perfume caro, e ela começa a perfumar os pés de Cristo. E o Simão vê aquilo e pensa e diz assim: esse homem não é profeta. Eu sabia, eu estava certo, esse é um impostor, esse é um falso profeta, esse é um enganador, esse é um embusteiro, esse homem não é profeta de Deus. Se fosse, saberia quem é essa mulher que lhe toca. Daí Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, deixa eu te contar uma coisa, presta atenção nisso que Jesus, isso aqui é o centro, é o ensino. Preste atenção. Jesus disse: Simão, eu tenho que lhe contar uma coisa. Simão diz: conta, mestre. Ele chama Jesus de mestre. E Jesus diz: olha, um credor tinha 2 devedores, um devia 50 e um devia 500. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar, e ele perdoou ambos.
quem é que vai amar mais? E o Simão responde, eu suponho que é quem devia mais. E Jesus diz, respondeste bem, Simão. Agora preste atenção, Simão, preste atenção. Eu entrei na sua casa e você não pediu ninguém para lavar os meus pés. Você não beijou a minha face, você não ungiu minha cabeça, você me destratou, você me tratou mal. Agora essa mulher, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, ela não beijou a minha face, ela beijou os meus pés, ela não ungiu minha cabeça, ela ungiu os meus pés. Veja, Simão, essa mulher ama muito. Essa mulher chorou, se entregou, se devotou, adorou. Essa mulher ama muito a mim, Simão. Sabe por quê, Simão? Porque ela se enxerga. Ela sabe quem ela é e quem eu sou. Ela sabe dos seus pecados, ela sabe que ela estava debaixo da condenação, da ira, ela sabe dos seus fracassos, dos seus erros, ela conhece as suas iniquidades, mas ela sabe quem eu sou, Simão. Ela sabe que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Santo, que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor, que eu sou o Redentor. Ela sabe que a misericórdia, que a graça, que a bondade para ela. Por isso, Simão, ela me ama. Por isso ela se entrega, por isso ela chora, por isso ela não tem coragem de beijar a minha face, ela beija os meus pés, porque ela sabe que eu sou o santo, o Filho de Deus. Agora, Simão, você, Simão, é presunçoso, é altivo, é orgulhoso, você se considera melhor do que Jesus, você, no auge da sua religiosidade hipócrita, falsa, mentirosa, orgulhosa, soberba, presunçosa, você, Simão, você não me ama, você não me adora, porque você se considera melhor do que Jesus. Quantas pessoas que eu falo de Jesus e elas dizem assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém. O que as pessoas estão dizendo com isso? Eu sou o meu Salvador, eu não preciso de perdão, eu não tenho pecado, eu sou melhor do que os outros, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma boa pessoa. Essas pessoas que pensam assim, elas não se enxergam, elas são presunçosas, são preconceituosas, são orgulhosas, se julgam superiores às demais. No auge da sua religiosidade hipócrita, elas não enxergam a podridão do seu interior, são sepulcros caiados, são hipócritas que por fora parecem boas pessoas, mas por dentro são consumidas pelo preconceito, são consumidas pelo orgulho. Elas não vão à igreja, elas não buscam a Jesus, porque elas não precisam de Salvador, elas mesmas se salvam, elas são melhores do que as outras, elas se julgam porque nunca mataram ninguém, elas se julgam santas, elas se julgam melhores. Esse é o típico fariseu. Por fora é um sepulcro caiado, mas por dentro tem podridão. Jesus está dizendo, olha, Simão, talvez essa mulher tenha caído na prostituição para sustentar a sua família, para sustentar, talvez essa mulher fracassou e ela sabe que ela é pecadora, ela conhece os seus pecados, mas ela sabe que em Jesus há misericórdia, há graça, há perdão, há um novo começo, há uma nova história, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Mas para você, Simão, não tem salvação. Sabe por quê? Porque você não reconhece os seus pecados. Porque você, Simão, tem os pecados piores, você deve mais, porque você tem o pai de todos os pecados, que é o orgulho. Você é parecido com Lúcifer, você acha que não precisa do Salvador, o seu pecado é pior, porque você se julga superior ao próprio Jesus Cristo. Você acha que você é o seu próprio Salvador, mas por dentro de você tem soberba, tem maldade,
maldade, tem preconceito, tem justiça própria. Dentro de você tem uma hipocrisia. Dentro de você, Simão, tem o pior pecado, que você não se enxerga. Você não se enxerga como pecador. Você se coloca no pedestal. Você está acima do próprio Deus. Você acha que a sua pretensão lhe garante a salvação. Você acha que a sua religião, cheia de hipocrisia, vai lhe abrir a salvação, mas você é cego, você é tapado, você é empedrado, você não se enxerga. E Jesus Cristo veio para abrir os olhos, para que você perceba que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, ninguém é melhor do que ninguém. Aquela prostituta que está ali vendendo o seu corpo não é pior do que eu que sou pastor, porque eu sou salvo pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pelo favor imerecido de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Diante de Deus ninguém pode se orgulhar. Diante do Filho de Deus, ninguém pode bater no peito e confiar na sua justiça. É tudo graça, é tudo misericórdia, é tudo favor, é tudo bondade. Ninguém pode se jactar diante do Eterno, porque só tem um justo. Só teve um homem sem pecado nessa terra, só teve um puro, só teve um santo, e o seu nome é Jesus Cristo, e ele veio para que nós pudéssemos nos enxergar, olhar para dentro do nosso interior e com humildade se lançar aos pés dele. Jesus está dizendo: Simão, você não me ama porque você não se conhece. Você não se enxerga, você não sabe que dentro do seu interior tem os piores pecados, muito piores do que o dessa mulher, que talvez fosse uma prostituta, mas reconheceu, se lançou aos pés de Jesus grata. Ela tem gratidão, ela tem amor, ela se oferta, ela chora aos pés de Cristo humildemente. Agora o Simão não se entrega. Por quê? Porque ele acha, como ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca fez mal para ninguém, ele acha que ele não precisa de Jesus, ele acha que ele não precisa de um Salvador, ele acha que ele não precisa de perdão, ele acha que ele é bom, ele acha que ele é superior às demais pessoas. Ele olha de cima e diz assim: eu não sou como essa gentalha, eu não sou como esses pecadores, eu não sou como esses tontos que ficam indo para a igreja toda semana, eu não sou como esses ignorantes, eu sou o bom da boca. E Simão diz, e Jesus diz: Simão, fariseu, você não enxerga que você é um sepulcro caiado. A religião faz isso com as pessoas. A religião faz as pessoas se orgulharem, se ensoberbecerem. A religião faz as pessoas taparem os seus olhos para que elas não enxerguem o seu pecado, a sua hipocrisia, a sua iniquidade, o seu orgulho. A religião engana e o Simão está enganado. Ele tem a pretensão de se considerar superior a Jesus. É por isso que Jesus Cristo falou que muitas prostitutas, muitos pecadores entrarão no reino de Deus, e muitos religiosos, muita gente do bem, muita gente aí que do ponto de vista muito moralista, legalista, muitos desses soberbos vão ficar de fora. Jesus diz que no reino dos céus vai entrar muita da gentalha, porque a gentalha reconhece que é pecadora. E os moralistas de plantão, os legalistas religiosos, vão ficar de fora, porque eles acham que não precisam de Jesus. Eles são melhores do que o próprio Deus. Eles não precisam de salvação e estão se enganando. Quem sabe você está ouvindo essa meditação nessa manhã e você seja um religioso hipócrita. Você não chora
você não se alegra, você não se entrega a Jesus, porque você não tem noção do quão pecador você é. Você não tem noção de quão miserável espiritualmente você é. Você não tem noção do fedor dos seus sentimentos e da sua hipocrisia. Quem sabe você seja um crente, quem sabe você seja um pentecostal, um presbiteriano, um católico. Quem sabe você se julgue superior aos demais. Quem sabe você não tem religião e você não tem noção do seu pecado. Simão não tem noção que ali na sua frente está o Filho de Deus, o Santo, o Deus encarnado, o profeta dos profetas, o Rei dos reis. Ele não tem noção que ali está a glória de Deus diante dele. Ele está tão entupido na sua presunção, ele está tão cegado no seu orgulho, que ele não se prostra, ele não adora, ele não ama. Ama muito a Jesus quem tem consciência do seu pecado, da graça, do perdão, da misericórdia. Quem tem consciência, como diz o apóstolo Paulo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe por que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais fez por Jesus? Porque ele tanto amou, porque ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Jesus veio me salvar, por isso eu amo muito a Jesus. Você não ama porque você não tem noção do seu pecado, da sua condenação, de que você merece o inferno de fogo, o juízo divino. Você não tem noção do sacrifício de Cristo naquela cruz, da dor. Você não tem noção do que ele sofreu, do que ele pagou, do que ele carregou no seu lugar. Você não tem noção do sangue. Foi por você. Você matou Jesus naquela cruz. Foi pelos seus pecados. Ah, se a gente tivesse noção do amor, da graça de Jesus e do nosso pecado, nós nos prostraríamos aos seus pés e derramaríamos lágrimas de gratidão, lágrimas de louvor, lágrimas de adoração. Nós pegaríamos o melhor perfume, o mais caro, e lavaríamos os pés do nosso Salvador, porque tudo em Deus é graça e tudo em nós deveria ser gratidão por aquilo que Ele fez. Porque algumas pessoas amam mais porque elas se enxergam e porque elas enxergam quem é Jesus. Porque outras não amam porque elas não se dizem, eu sou o principal. Eu quero orar por você. Eu quero que onde você esteja, onde você está nesta manhã, você feche os seus olhos e peça a revelação da graça. Nosso Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo revelação da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Abre os olhos espirituais, ó Deus, para que a gente possa entender e discernir que nós somos pecadores, o pior, o principal deles. Que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, em meu favor, para me salvar da minha condenação, para me tirar do inferno e me levar para o céu. Abre os meus olhos, Senhor, tira a religiosidade hipócrita, o moralismo farisaico, tira o orgulho, tira a presunção, tira o legalismo, tira, Senhor, o auto-engano, tira a justiça própria. Abre os olhos, ó Deus, para que a gente se enxergue
como essa mulher se enxergou e lançou-se aos pés de Jesus em adoração e gratidão. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue o nosso pecado, que a gente tenha consciência, e abre os nossos olhos para que a gente veja Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Perdoador. Abre os olhos, ó Deus, dos ouvintes nessa manhã, para que eles se entreguem, para que eles se consagrem e para que eles recebam o favor, a graça, o perdão, a salvação que só Jesus pode dar. Eu oro e abençoo cada ouvinte nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém.